sobre as contradições na Bíblia e porque ela é digna de todo nosso crédito. As aparentes contradições na Bíblia estão relacionadas a diferentes contextos históricos, distintos ângulos de visão dos escritores ou interpretações incorretas entre lei e evangelho. A Bíblia não maquia seus personagens. Toda ela aponta para Cristo. Alguma falha de um copista nunca compromete o ensinamento bíblico. Estudos bíblicos mostram que Jesus Cristo cumpriu mais de profecias do Antigo Testamento referentes à sua primeira vinda. Todas elas profecias específicas. Essas profecias apontam para seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição, as quais confirmam sua identidade como Messias prometido. Vejamos alguns exemplos. Essas profecias encontradas em diversos livros do Antigo Testamento foram cumpridas nos mínimos detalhes, demonstrando assim a soberania do Deus dos deuses. Nascimento virginal, conforme Isaías, capítulo 7, versículo 14, e Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, e em Belém, de acordo com Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e Mateus, capítulo 2, versículo 1. Jesus Cristo viria da linhagem de Davi, conforme Jeremias, capítulo 23, versículo 5, e Lucas, capítulo 1, versículos 32 a 33. Seu ministério e morte. Entrada triunfal em um jumento, conforme Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Seria traído por um amigo, conforme Salmos 41, versículo 9. Seu sofrimento e crucificação, tratado em Isaías, capítulo 53. Também sendo profetizado o lançamento de sortes sobre suas vestes, conforme Salmos, capítulo 22, versículo 18. Sua ressurreição foi profetizada no Salmo 16, versículo 10, e cumprida em Atos, capítulo 2, versículos 27 a 31. Como Jesus entraria em Jerusalém, ele entrou triunfante, partindo do Monte das Oliveiras, seguido por Betfagé e Betânia, montando em um jumentinho, filho de jumenta, porque nele ninguém antes havia montado, e diferentemente do cavalo, que simboliza a guerra, o jumentinho é símbolo de paz e humildade. Este foi um marco no início da Semana Santa, a qual é por muitos celebrada no Domingo de Ramos. E, embora tenhamos na memória a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não há expressa ordem bíblica para a comemoração dessa festa. Esse acontecimento cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, sobre sua vida como humilde rei. No entanto, como sombras do que haveria de vir, Paulo nos ensina que os cristãos não devem ser submetidos a juízo por não guardarem dias de festa. Festa como Páscoa judaica aponta para o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, quem foi rejeitado pelos judeus, mas não por todos eles. Não há expressa ordem bíblica para a comemoração dessa festa. Os cristãos, ao participarem da Santa Ceia, o fazem em memória de Jesus Cristo
conforme ele mandou. Nós lembramos e estudamos sobre as festas judaicas para aumentarmos nossa compreensão bíblica e sobre os fundamentos da fé, sem qualquer obrigação de cunho legal, mas sim, sob orientação do Espírito Santo, termos nos refólios do nosso coração a convicção de que Jesus, o Messias, é o autor e consumador da nossa fé. Todo dia é dia de prestarmos culto ao Senhor, e no domingo o culto coincide com o dia em que nosso Salvador venceu a morte no madeiro. Como Jesus seria recebido, estendendo capas como também ramos de palmeira pelo caminho que ele percorreria. Seria aclamado como rei, com gritos do povo exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta seria uma confirmação de Jesus como o Messias prometido, que cumpriria todas as profecias a seu respeito, numa patente demonstração de sua realeza espiritual. Embora essa profecia seja encontrada nos Evangelhos, ela é enfatizada em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 11. Há mais profecias sobre a segunda vinda de Jesus Cristo do que aquelas relacionadas à sua primeira vinda. Muitas delas estão registradas em Mateus 24, Lucas 21 e no Apocalipse. Muitas estão se cumprindo, outras já se cumpriram, o que mostra a proximidade desse incomparável acontecimento, não sendo revelado quando ocorrerá, porque é vontade do Supremo Criador de todas as coisas que estejamos vigilantes e obedientemente preparados para ela, quando Jesus voltará para buscar sua igreja e julgar o mundo, os ímpios, os quais foram enlaçados por terem seu coração endurecido pelo esfriamento do amor consequente ao aumento da iniquidade, serão julgados por Jesus e sua igreja, sofrendo a segunda morte ou eterna privação da glória de Deus. Mesmo antes desse momento apoteótico, cada um de nós pode ser chamado à prestação de contas diante do Senhor dos Senhores, diante do qual todos temerão e tremerão. Os sinais principais apontados da Bíblia são as guerras, a apostasia ou abandono da fé, catástrofes naturais ocorrendo em frequência e intensidade crescentes, das quais dores do parto, e atualmente acontecendo em diversos lugares simultaneamente, como ocorre no momento do parto. Combinam-se intensidade máxima das contrações uterinas com a dor sofrida pela parturiente. Ambas atingem seu pico máximo. O levantamento de nações contra nações, descrito em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 7, é um exemplo de profecia em cumprimento. Fomes consequentes às guerras, terremotos cada vez mais frequentes e devastadores, doenças e pestes também incluem-se em profecias em cumprimento em nossos dias e foram preditas em Mateus capítulo 24, versículo 7. Seguem-se cumprindo-se atualmente o primeiro sinal sobre os quais nos preveniu o Messias, o engano religioso e o abandono da fé, os quais, ao mesmo tempo, vemos sinais do céu aliados às catástrofes naturais e eventos preditos por Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 25.
referindo-se a acontecimentos incomuns, como no sol, lua e também nos mares. Por último, ocorrerá a pregação do Evangelho a toda a nação, língua, tribo e povo, quando então virá o fim. Porém, conforme nos mostra Paulo de Tarso, isto não ocorrerá antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, como podemos conferir em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Assim, amados, tenhamos em nossos corações que, em lugar de nos atemorizarmos com o que vemos, tranquilizemo-nos com o que cremos, pela graça de Deus, pois tudo acontece sob absoluto controle das autoridades que nos deu a Cristo. E Ele mesmo disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não há promessa mais reconfortante que esta, pois, se até aqui chegamos, foi pela graça e soberania do Todo-Poderoso. Passemos a recapitular os versículos citados ao longo do presente texto, porque, enfatizando porções da Palavra de Deus, a Bíblia as imprime na essência do nosso ser. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículos 22 a 23. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Lucas, capítulo 1, versículos 32 a 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão
levantou sobre mim seu calcanhar. Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico da sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos, capítulo 2, versículos 27 a 31. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lomos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que destes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. E, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister ou necessitar com urgência, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, ou mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É tempo de vigiarmos, de mantermos o foco em Cristo, buscando o abrigo do seu esconderijo e descansando à sua sombra, porque Ele é fiel à sua palavra. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.